Ok, vamos desempacotar isso. Para quem busca entender o intrincado tabuleiro do mercado financeiro, a investigação de hoje traz um dos casos de estudo mais intrigantes e eu diria até polarizadores da nossa Bolsa de Valores. Com certeza. É um daqueles temas que geram um debate acalorado em qualquer fórum de investimento, sabe? Exato. A ideia aqui é mergulhar de cabeça numa verdadeira montanha de dados operacionais, dezenas de páginas de relatórios e, claro, gráficos históricos. Tudo isso para responder a uma pergunta central. Que é basicamente se vale a pena o risco, né? Isso. Será que uma gigante multinacional, que é líder absoluta em volume no seu setor, é o lugar certo para alocar capital visando uma aposentadoria tranquila e previsível? Essa é a palavra-chave. Previsível. Total. E o foco central da nossa análise aprofundada de hoje é um relatório sensacional intitulado Análise Estratégica, o cenário da Taurus, a TASA 4, para a estratégia de Build and Hold. Esse material foi elaborado pelo portal Raio X de Ativos. E a nossa missão aqui é não deixar pedra sobre pedra. Para construir uma visão panorâmica e justa para quem nos acompanha, a gente cruzou esse documento principal com os relatórios de resultados mais recentes divulgados pela própria companhia. E tem muito mais na mesa, né? Tem, sim. Trouxemos análises setoriais da Nord Investimentos, o mapeamento de gráficos técnicos lá do portal investing.com e uma varredura cuidadosa do noticiário financeiro atual. É um quebra-cabeça enorme. E o que emerge dessa intersecção de fontes é um retrato bem complexo, tipo de uma operação industrial massiva que está tentando navegar em águas extremamente turbulentas. O que é fascinante aqui é a brutal contradição que os balanços revelam. Uma contradição que chega a bugar a mente de quem lê o balanço pela primeira vez. Totalmente. Porque, por um lado, o investidor olha para uma líder global inquestionável, é uma empresa que domina a fabricação de armas leves em escala planetária e ostenta margens de lucro que desafiam a lógica da manufatura tradicional. Margens de software, quase. Exatamente. Mas, por outro lado, quando os analistas fundamentalistas filtram esses mesmos números através dos critérios rigorosos do modelo de longo prazo, que é focado em consistência e resiliência, a nota técnica que a companhia recebe despenca para um modesto 3 de 10. Uma nota 3 de 10 para uma operação que lidera o mundo no seu segmento. É esse abismo entre o domínio de mercado e a nota de investimento que a gente precisa solucionar agora. É o grande mistério da nossa investigação. E para entender a gravidade da situação atual, primeiro a gente tem que dimensionar o tamanho desse império industrial. A Taurus, a TASA 4, deixou de ser apenas uma fabricante local há muito tempo, sabe? Ah, sim. Hoje o modelo de negócios é oficialmente classificado como empresa estratégica de defesa. E a presença global é absurda. Há fábricas no Brasil, uma operação gigantesca cravada no mercado dos Estados Unidos e investimentos recentes numa joint venture super estratégica lá na Índia. Que é um mercado com potencial de expansão militar gigantesco. Sem dúvida. E o que sustenta essa máquina toda? O verdadeiro fosso competitivo que protege a empresa. É uma obsessão quase doentia por inovação e engenharia de custos. Esse é o grande mérito deles, né? O destaque absoluto nas análises operacionais é a maestria no uso da tecnologia MIM. Que é a moldagem de metal por injeção. Isso. E agora eles estão combinando isso com inovações envolvendo ligas de grafeno. Para quem nos ouve tentar visualizar o impacto prático disso lá no chão de fábrica, imagina o seguinte: em vez de pegar um bloco sólido de aço, pesado, e gastar horas usinando, cortando e desperdiçando material até chegar no formato de uma peça complexa, tipo um gatilho. O que seria um método tradicional, caro e demorado. Exato. Em vez disso, a tecnologia MIM permite injetar pó metálico num molde. É de forma muito semelhante ao que a indústria já faz com peças de plástico. E depois eles curam isso em fornos de altíssima temperatura. A peça sai praticamente pronta. Pronta e perfeita. Isso comprime drasticamente a linha de tempo de produção e pulveriza os custos com desperdício. O resultado financeiro dessa engenharia brilha intensamente na última linha do balanço. E como brilha? Os números do relatório do primeiro trimestre de 2025 ilustram isso de forma muito cristalina. A margem bruta alcançou 32,3% e, no segundo trimestre,
acelerou para impressionantes 38%. É um número assustador para uma indústria de manufatura. Demais. E para colocar isso numa perspectiva de mercado, para quem acompanha a nossa análise, as gigantes tradicionais americanas operam com uma margem muito mais apertada. A Ruger, por exemplo, rodava com 22%. E a lendária Smith & Wesson com 24,1%. Ou seja, a operação brasileira construiu um modelo de baixo custo que simplesmente esmaga a concorrência no quesito rentabilidade bruta. É uma vantagem formidável. E foi exatamente esse motor de margens altas que impulsionou o que os documentos chamam de os anos de ouro da companhia. Ah, o famoso boom. Isso. Entre 2020 e 2021, a conjunção de fatores macroeconômicos e sociais gerou um boom de consumo sem precedentes. Foi a tempestade perfeita para a expansão acelerada de receitas e lucros líquidos. Foi um alinhamento de astros corporativos, né? Havia uma demanda astronômica por armamento nos Estados Unidos que foi impulsionada pelo pânico social da pandemia e pelo ciclo eleitoral americano. Que tradicionalmente já gera uma corrida às lojas por medo de novas restrições. Exato, o pessoal corre para estocar. E, paralelamente, aqui no Brasil, o ambiente legislativo passou por flexibilizações bem agressivas naquela época, abrindo as comportas do mercado doméstico. A empresa surfou um tsunami de dinheiro. Nadaram de braçada. Acionistas foram recompensados com distribuições de dividendos que flertaram com a casa dos 2 dígitos de rendimento. Naquele recorte de tempo, a narrativa do mercado era de que o céu seria o limite. Só que a gravidade, ela sempre cobra a conta em mercados de bens de consumo duráveis e cíclicos. A euforia daquele biênio acabou mascarando algumas vulnerabilidades estruturais no modelo de receitas que inevitavelmente emergiriam quando o pêndulo do mercado mudasse de direção. Exatamente. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o ciclo virou, e virou de forma violenta. Quem se debruça sobre os relatórios recentes da Nord Investimentos se depara com uma retração que desafia a própria estabilidade da companhia. Os números são duros de ler. O volume total de vendas despencou na casa dos 60% desde aquele pico histórico de 2021. 60% é mais que a metade da fábrica parada na prática. E pior do que isso, o EBITDA tomou um tombo avassalador de 85%. E para quem acompanha balanços patrimoniais, sabe o peso disso. Com o EBITDA despencando 85%, a capacidade da empresa de gerar aquele oxigênio financeiro vital no curto prazo foi severamente asfixiada. A máquina de fazer dinheiro engasgou feio. Um choque sísmico na geração de caixa operacional dessa magnitude obriga a gestão a recorrer ao endividamento apenas para manter a engrenagem girando, sabe? Sim, é pegar dinheiro no banco para pagar a luz da fábrica. Exato. A anatomia dessa queda dramática se explica por 2 grandes golpes simultâneos que atingiram a linha de flutuação da empresa. Isso transformou a tempestade perfeita de lucros numa tempestade perfeita de riscos. E antes da gente avançar pela geopolítica e pelas regulamentações que causaram esses golpes, acho absolutamente imperativo fazer uma declaração de neutralidade aqui para quem acompanha a nossa análise. Muito bem lembrado. Pessoal, atenção aqui. Os documentos base citam governos específicos, mencionam mudanças na legislação brasileira a partir de 2023 e falam de ameaças diretas de tarifas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. É vital deixar claríssimo que não estamos tomando nenhum partido político nesta investigação. Zero. Zero partidarismo. Não endossamos narrativas de direita, de esquerda ou visões sobre políticas públicas de armamentos. O nosso único exclusivo papel aqui é relatar friamente os fatos regulatórios apontados nas fontes e demonstrar matematicamente como essas canetadas afetam as vendas, o risco e a geração de valor do caixa da empresa. Perfeito. Essa distinção é crucial, pois o mercado financeiro não precifica a ideologia, ele precifica a previsibilidade de caixa. E o primeiro grande abalo nas contas veio justamente do risco regulatório interno no Brasil. Isso. A mudança na administração federal em 2023 trouxe um novo marco regulatório. As regras de aquisição, registro, posse e porte foram apertadas drasticamente.
O resultado prático e contábil disso foi um sufocamento quase imediato do mercado doméstico. Aquelas vendas internas, que em anos anteriores ajudavam a equilibrar as contas com margens excelentes, simplesmente minguaram. Hoje o Brasil representa uma fatia ínfima do faturamento. A gente está falando de algo variando entre apenas 10% a 16% da receita total da corporação. E essa asfixia no mercado interno já seria ruim isoladamente, mas ela acaba expondo a verdadeira ferida aberta do balanço, que é a dependência brutal de um único cliente internacional. Se o Brasil mal chega a 16%, a balança pende perigosamente lá para o norte. Os Estados Unidos hoje respondem por incríveis 77% a 82% de todo o faturamento da Taurus. É quase a totalidade da receita amarrada ao humor de uma única economia e, o que é mais perigoso ainda, amarrada a uma única agenda política. O que os analistas apontam aqui é a essência mais pura do risco de concentração, né? Tudo depende das fronteiras de um único país estrangeiro, a empresa deixa de ser dona do próprio destino. O relatório joga uma luz muito forte sobre a ameaça real das tarifas de importação propostas por Donald Trump. Ele acenou várias vezes com a possibilidade de taxar produtos manufaturados estrangeiros em até 50%. No setor onde a concorrência americana já é super estabelecida e tradicional, uma tarifa dessa magnitude aniquila a vantagem competitiva do custo de produção brasileiro da noite para o dia. A gente não está falando de um reajustezinho de margem para acomodar imposto. A gente está falando de uma parede de concreto intransponível. As fontes trazem uma aspa fortíssima do próprio CEO global da companhia, o Salésio Nus. Foi uma fala bem contundente. Muito. Ao avaliar o cenário dessa tarifa de 50%, ele afirmou com todas as letras que isso causaria uma inviabilidade total para as exportações que saem do Brasil para o mercado americano. Inviabilidade total. E o mercado, claro, não espera para ver se é blefe ou não, ele reage. No dia em que essa possibilidade de inviabilidade tomou os noticiários, as ações derreteram quase 8% num único pregão. O pânico de ver o principal e quase único motor de receita ser desligado tomou conta da tela das corretoras. E o reflexo de todo esse estresse regulatório e macroeconômico nos leva a examinar a arquitetura de valor da empresa nesse exato momento. É aqui que entra a grande armadilha. É onde muitos investidores em fase de acumulação cometem um erro crasso de interpretação de múltiplos. Porque, olhando de relance, se você pega o gráfico histórico de cotações, uma queda de 50% no preço do papel grita a palavra pechincha para aquele investidor iniciante que está ali tentando achar o fundo do poço. A lógica instintiva sugere que se uma líder global está custando metade do que custava há 3 anos, o negócio está numa promoção imperdível. Mas, descrinchando o balanço sob a ótica fundamentalista das nossas fontes, a tese de comprar na baixa desmorona muito rápido. É o que a gente chama de value trap, a armadilha de valor. Eu gosto muito daquela analogia da casa. É como você comprar uma mansão linda pela metade do preço. Parece o negócio do século. Exato, mas aí só na hora de assinar o contrato você descobre que ela vem com uma hipoteca colossal escondida, com juros flutuantes e impagáveis atrelados à escritura. Essa analogia da hipoteca oculta é perfeita para explicar a armadilha do múltiplo EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o EBITDA. Para quem está acompanhando, o valor da firma não é apenas o que as ações custam ali piscando na tela da corretora. Não mesmo. É o valor de mercado das ações somado a toda a dívida líquida da companhia. É o cheque real, o montante total que alguém precisaria assinar para comprar o negócio inteiro e, ao mesmo tempo, quitar os credores. E o que os dados mostram sobre a Taurus nesse indicador é revelador. O preço da ação caiu bastante na tela, sim, mas a dívida líquida explodiu, numa espiral de mais de 260% de aumento. 260%? É uma alavancagem tremenda. A alavancagem financeira, que mede o tamanho dessa dívida em relação à capacidade da empresa de gerar caixa, saltou de níveis que eram confortáveis para preocupantes 2,95 vezes. Ou seja, traduzindo para o investidor, a empresa encolheu de tamanho na bolsa, o valor de mercado caiu, mas a mochila de dívidas que ela carrega nas costas ficou quase 3 vezes mais pesada.
E isso aconteceu justamente no momento em que os lucros minguaram. E como resultado matemático dessa equação super amarga, o múltiplo EV/EBITDA continuou estacionado rigidamente na casa das 7 vezes. A grande conclusão é que o ativo não ficou estruturalmente mais barato. O mercado financeiro apenas reajustou brutalmente o preço da ação para baixo para refletir a nova realidade de um risco elevadíssimo. E para dar uma dimensão melhor disso, os relatores colocam lado a lado operações de outros setores da Bolsa. Eles citam a Valid, por exemplo, que no mesmo período e com uma previsibilidade de caixa imensamente maior, negociava um múltiplo de apenas 4,5 vezes o EBITDA. Muito mais barato e muito mais tranquilo. Aprofundando o impacto desse cenário no bolso do acionista, que é focado em renda passiva, a distribuição de lucros sofreu um abalo estrutural. O raio-x de ativos decreta no texto que o ciclo de crescimento dos proventos foi drasticamente interrompido. A lógica contábil aí é implacável. Com a dívida consumindo suado caixa operacional, a gestão é forçada a fechar a torneira dos dividendos para os sócios minoritários. O payout, que é a porcentagem do lucro que é distribuída, recuou para a faixa dos 22,81%, e o dividend yield anualizado murchou para meros 3,52%. Para um investidor de longo prazo que depende desses repasses constantes para reinvestir ou para pagar os boletos da aposentadoria, é uma quebra de expectativa muito severa. E para consolidar essa perda de previsibilidade, o estudo aplica o crivo do lendário Valuation Simplificado de Décio Bazin. Esse método é um divisor de águas. Sim, o Bazin foi um dos maiores defensores no Brasil do investimento baseado exclusivamente no fluxo constante de dividendos. E a genialidade da fórmula dele é que ela não perdoa a instabilidade. O método Bazin, que era a vaca leiteira que dá leite todo mês, sem surpresas. Exatamente. Como a Taurus apresentou uma volatilidade extrema nesses repasses, precisando cortar os fluxos para tentar estancar a sangria da dívida, a matemática fria do método Bazin corta o mal pela raiz. O cálculo matemático estrito aponta um preço teto para a ação de exatamente R$0. Zero. Porque aos olhos da filosofia purista de dividendos, onde não há previsibilidade de caixa, não há teto seguro para alocar o capital que vai sustentar a sua aposentadoria. É simples assim. Mas a gente precisa ser justo também com o corpo executivo. Diante de um cerco regulatório tão formidável do peso dessa dívida e das ameaças tarifárias, a companhia não está paralisada esperando o fim do mundo. Não, de forma alguma. Existe uma operação de reestruturação super complexa, um turnaround agressivo em andamento. Para blindar a operação da tal tarifa americana, a gestão executou um movimento tático drástico. Que é transferir grande parte da produção. Isso. A companhia já organiza a realocação de cerca de 900 armas por dia da chamada Família G. Que é a linha de maior sucesso comercial deles. Exato. Essas 900 armas diárias deixarão as esteiras aqui do Brasil para serem forjadas e montadas inteiramente em solo americano a partir do segundo semestre de 2025. Tornar essas barreiras alfandegárias. E, paralelo a isso, as fontes ressaltam a joint venture na Índia. É uma tentativa muito clara de abrir um novo flanco no Oriente e tentar escapar dessa armadilha binária que o eixo Brasil-Estados Unidos se tornou para a empresa. E olha, é justamente esse conceito de armadilha binária que nos leva ao segmento mais profundo e, eu diria, surpreendentemente filosófico da nossa investigação de hoje. Essa parte do relatório do raio-x de ativos fez uma ponte que eu achei fantástica. Se a gente conectar a leitura fria dos balanços a um panorama maior sobre o comportamento humano, o documento introduz uma seção brilhante chamada Perspectiva Reformada. Eu adorei essa abordagem. O texto propõe uma pausa na matemática e nas planilhas para inserir reflexões éticas e de sabedoria comportamental milenar. Ele mostra como a psicologia do investidor moderno ainda tropeça nos mesmos obstáculos de milhares de anos atrás. Encontrar filosofia comportamental no meio de um relatório pesado sobre alavancagem de EBITDA é ouro puro. A análise faz pontes impressionantes entre textos ancestrais e a moderna economia comportamental. O primeiro pilar que eles traçam usa o livro de Provérbios, mais especificamente os capítulos 21 e 13.
O núcleo dessa sabedoria alerta contra a ilusão da riqueza precipitada e o perigo de apostar o patrimônio em eventos efêmeros. Trazendo isso para a linguagem da Faria Lima e do mercado de capitais atual, é a crítica cirúrgica ao vício do investidor em eventos binários. O conceito de evento binário explica grande parte do sofrimento e do prejuízo na bolsa de valores. O nosso cérebro humano ele é biologicamente programado para buscar resoluções rápidas e picos de dopamina. Esperar uma década inteira para ver o efeito da curva de juros compostos agir é um processo entediante para a nossa biologia. A gente quer emoção. Exato, e em vez de ter paciência, o investidor inexperiente prefere apostar num resultado de sim ou não, num cara ou coroa. Ele compra o ativo torcendo fervorosamente pelo candidato A ou B nas eleições americanas ou apostando contra uma lei específica no Congresso brasileiro. A alocação de capital deixa de ser baseada no fluxo de caixa descontado e nos fundamentos, e se transforma num grande cassino geopolítico. Os textos antigos já advertiam, né? Fortunas construídas sobre a pressa e a aposta evaporam, mas a riqueza consolidada pela prudência e pelo tempo, essa permanece. Reter 50% enquanto acompanhava pesquisas de intenção de voto na TV achando que estava fazendo análise fundamentalista. Um tapa na cara do investidor que especula. E o relatório não para por aí. Ele avança para uma questão de foro íntimo baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, abordando o princípio da mordomia. Que é, em essência, a responsabilidade integral sobre onde a gente aloca os recursos que administramos. E é super importante ressaltar que a abordagem do texto é um convite à reflexão individual sobre governança e valores pessoais. É algo muito alinhado com os debates modernos sobre as métricas ESG de sustentabilidade, embora seja visto aqui por uma ótica mais tradicional. O investidor é instigado a ponderar sobre a natureza da sua alocação de capital. Ao comprar uma ação, você está, em última análise, financiando e endossando a utilidade daquele produto no mundo. Mergulhando novamente na gestão de risco puramente financeira, o texto resgata o conselho de Eclesiastes 11, versículo 2, que pode ser lido tranquilamente como um dos primeiros tratados sobre diversificação de portfólio da história da humanidade. A instrução milenar para dividir a porção entre 7 ou 8 frentes, pois não se sabe que calamidade pode atingir a Terra, é o antídoto perfeito contra o cenário de concentração da Taurus. Concentrar as economias de uma vida inteira numa empresa que pode perder 80% do seu mercado primário com a simples assinatura de um decreto presidencial não é ser um investidor arrojado. É uma violação matemática básica do princípio da diversificação. E para coroar essa arquitetura comportamental, o relatório faz referência à primeira carta a Timóteo, capítulo 6, que aborda os perigos do amor irrefreável ao dinheiro. No dialeto de Wall Street, essa é a vacina contra as duas emoções primárias que dizimam fortunas em todas as gerações: o pânico e a ganância. A ganância de comprar lá no topo histórico em 2021, iludido de que margens de 40% em anos eleitorais seriam um novo normal perpétuo, e o pânico de vender os papéis agora, no fundo do abismo, realizando prejuízos irreparáveis. Unindo essa blindagem psicológica aos dados duros que a gente analisou, a queda livre das margens, a escalada de 260% da dívida e a vulnerabilidade tarifária máxima, o diagnóstico técnico da tese se torna impossível de ignorar. Os números falam por si. Então, o que tudo isso significa na prática de quem está nos ouvindo agora, com a boleta aberta na tela, tentando decidir o futuro do seu dinheiro? É a hora da verdade. Após cruzar as planilhas de endividamento, entender os estrangulamentos regulatórios, ver os múltiplos de valuation estagnados e até mapear as armadilhas psicológicas dos eventos binários, qual é o veredito final e inegociável para a estratégia de build and hold? A TASA 4 serve para quem quer construir um patrimônio pacato, colher proventos consistentes e dormir sem se preocupar com as manchetes geopolíticas do dia seguinte. A conclusão metodológica do raio-x de ativos é taxativa, direta e reta. Não. Um não categórico. No cenário atual, a ação é matematicamente inadequada para a estratégia de build and hold. A nota técnica 310 reflete o fato irrefutável de que estamos lidando com uma corporação altamente cíclica.
ela não comprovou a resiliência estrutural necessária para sustentar uma geração de caixa pacífica após o estouro daquele boom de consumo. As brilhantes vantagens de engenharia e o baixo custo de produção não foram escudo robusto o suficiente para neutralizar canetadas legislativas e ameaças protecionistas globais. O fosso competitivo da tecnologia perdeu a batalha de curto prazo para a pesada burocracia governamental internacional. E isso nos mostra que a utilidade desse ativo no mercado financeiro mudou completamente de prateleira. Se ela não serve para compor a espinha dorsal de uma carteira previdenciária de longo prazo, qual é o papel da TASA 4 hoje, então? O papel dela desenha-se exclusivamente para estratégias de alto risco. O perfil exigido para segurar essa ação hoje é o do investidor arrojado, aquele que busca lucrar com operações de reestruturação profunda. É o cara que quer apostar no turnaround. Precisamente. É uma aposta contábil na capacidade de a gestão equalizar aquela dívida colossal, no ganho de eficiência dessa transferência da fábrica para os Estados Unidos e no florescer da operação na Índia. Trata-se de um clássico swing trade de longo prazo. Que exige do investidor um estômago de aço e um acompanhamento diário incansável das variáveis macroeconômicas. Passa longe, muito longe, de ser aquele porto seguro onde o capital repousa e cresce em silêncio. Nem de longe. O que nos leva ao final do nosso mergulho nos balanços de hoje. Revisitamos a trajetória de uma gigante industrial fascinante, armada com tecnologia de ponta, mas que se viu esmagada por pressões que fugiam totalmente do controle do seu chão de fábrica. Testemunhamos as vendas domésticas evaporarem no Brasil, a iminência de barreiras tarifárias paralisantes nos Estados Unidos, uma dívida que multiplicou de tamanho de forma assustadora e uma política de dividendos que precisou ser sacrificada no altar da sobrevivência corporativa. É uma verdadeira aula sobre risco não diversificável. E toda essa tempestade de dados nos força a repensar a própria essência de alocar capital. Para quem nos ouviu até aqui, eu deixo um questionamento importante e que vale para a vida toda na bolsa. Manda. Refletindo sobre os alertas comportamentais de focar em fundamentos e fugir de apostas baseadas em eventos binários, pensem o seguinte: se o fluxo de caixa, o teto de lucros e a viabilidade de longo prazo de um negócio dependem tão profundamente do resultado das próximas eleições presidenciais estrangeiras e das trincheiras de disputas alfandegárias, quem compra essa ação está verdadeiramente adquirindo a fração de um negócio sólido e independente? Ou está meramente fazendo uma aposta política alavancada e de altíssimo risco, disfarçada de análise financeira? É a reflexão definitiva para qualquer decisão de investimento num setor altamente cíclico e regulado. Uma reflexão afiada, muito provocativa e que deve ecoar na mente do investidor toda vez que ele olhar para um gráfico de uma ação que caiu pela metade do preço. É para pensar duas vezes antes de chamar qualquer queda de promoção. Esperamos imensamente que essa investigação aprofundada eleve o rigor da análise de quem nos acompanha hoje, que ajude a desmascarar a perigosa ilusão de que preço baixo na tela da corretora é sinônimo automático de pechincha segura. E, acima de tudo, que reforce o respeito gigantesco que a gente deve ter aos ciclos implacáveis dos mercados globais. Continuem sempre lendo os balanços nas entrelinhas, desafiem o consenso das narrativas otimistas dos fóruns, diversifiquem o patrimônio e até o nosso próximo mergulho nos dados.